Boa tarde, meu nome é Arthur. Os integrantes do meu grupo são Ronald, Rodrigo, Luídson, Rânia, Thalita, Niedes e João Pedro Brasil. E temos Sabrina, Ada e Matheus. Vou falar um pouco sobre ética e moral. A confusão que acontece entre as palavras ética e moral existe há muitos séculos. A própria etimologia destes termos gera confusão, sendo que ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, e moral tem sua origem no latim, que vem de mores, que significa costumes. Já a palavra ética, multa, é a palavra que tem origem em 1984, define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo, outra assim, o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Mas a moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral que leva a distinguir o homem do bem e do mal, do contexto em que vive, surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos, isto é, surgiu nas sociedades primitivas, nas primeiras tribos. Bom, ética é você ter a consciência do que é certo e errado. Tipo, como você está numa fila e você tenta furar ela, mesmo sabendo que é errado. Então você está faltando com ética, até com as pessoas que estavam ali há muito mais tempo que você. Isso pra mim é ética. Também pra mim a ética é um aluno tá numa sala de aula, o professor dizer a nota dele a todos. Isso é falta de ética. Eu não acho necessariamente que a ética é o certo ou o errado. Como eu vou dar um exemplo. Se perguntarmos, tipo, os bandidos têm ética? Se a gente vê por um lado que diz com, tipo, moral, vai dizer que eles não são éticos, socialmente, sabe? Porque eles fazem coisas negativas. Mas se eles têm os seus próprios princípios no seu grupo e eles consideram que, vamos supor, entregar um companheiro à polícia, delatar, é antiético, então isso é antiético. Depende, seria ético, entre aspas, perante a lei. Agora não seria ético os bandidos, que está entregando os amigos. Seria antiético naquele grupo, mas assim, socialmente você vendo, não é ético, mas naquele determinado grupo é antiético. Então, ética é como faltar com respeito. Tipo assim, ou com aquele determinado grupo. Você tem a consciência que você vai machucar aquela pessoa. Você ainda faz. Ética, ela é de acordo com o tempo, é de acordo com cultura. Não é universal e não é individual. Ética, ela é condicionada a um grupo e ela é relativa e não relativista. Immanuel Kant definiu a ética como, em uma frase, aquilo que não puder contar para a mãe como fez, não faça. Faz sentido. Ética se resumiria a essa frase. E ele determinou que ética seria um instinto materno nosso. Tudo que você não puder contar como fez. Verdade, repete. Tudo que você não puder contar como fez Pra sua a sua mãe, É uma não coisa que faça. você não deveria ter feito. Faz sentido, né? Porque Você não como conta, você vai você contar como fez uma coisa, Agora eu fiquei tudo analisando que meu você não saco. puder contar como fez, então você fez algo de errado. Justamente. Então não era pra você fazer. E Gente, isso eu tô tão seria fudido. antiético. Já moral é uma coisa imposta pela sociedade. Por exemplo, se você tivesse, não existisse regras, você faria uma coisa errada como roubar alguma coisa que Eu acho você que quer depende do muito? caráter. Mas Vai depender da pessoa. Mas se Depende você da não pessoa, tivesse depende da noção daquilo, de que aquilo estava errado, no O caso. racismo, o preconceito com os negros é uma questão de moral. É uma questão moral. Por sim. exemplo, uma comunidade indígena que não tem conhecimento de uma Constituição. A Constituição seria a moral do país, formalmente. E aí eles não têm condicionamento para conhecer isso. E eles agem da maneira que eles são. Eles têm a própria moral deles e a ética deles. Então, eles não Então, na seriam cabeça deles, errados. eles estão certos. Mas Eles eles não é seriam igual como a errados gente. de acordo com a nossa moral formal que existe. A moral, ela varia de... Assim, Cultura pra cultura. né? cultura pra cultura. Né? Se você comer uma vaca na Índia, você é preso. Você tá Vocês acham que se antes, quando tudo tinha começado o racismo, não tivesse preconceito com os negros, a gente teria preconceito com eles hoje?
Provavelmente não. Provavelmente não, porque isso é de criação. Então, Isso é um coisa costume. moral da Isso, sociedade. É um machismo costume da também. sociedade incluiu isso. Machismo. Mas e se o normal fosse ter preconceito com eles? A gente Talvez. tem- Até agora. Se Poderia ser que a gente ainda se tivesse tivesse preconceito. mostrando isso, eu acho que E sim. a gente tem até. Porque Eu acho que sim. É, porque É, a pessoa mas disse ainda que não não, tem. mas. Questão disso, né? Que a Realmente, sociedade todo mundo impõe tem cada essa um. preconceito. A gente pode não ter preconceito com o negro, mas pode ter com outra pessoa. Pode não ser racista, mas Porque, pode ser homofóbico. minha gente, vocês já perceberam que ninguém Isso é nasce condicionado racista? a valores. Ninguém nasce, Valores ninguém, são ninguém nasce preconceituoso. Realmente, Não. é a É uma influência coisa da desde a sociedade. Tem algum filósofo, né, que fala uma É a coisa convivência disso, com os que pais, dependendo da educação deles. como é a sociedade destrói o não, homem. Ninguém nasce Não errado, você vai necessariamente dos se pais, definindo entendeu? a partir do tempo. Por Depende exemplo, na muito da Bélgica, convivência. se eu não me engano, teve uma competição e um cara, ele tinha tropeçado e ele estava na frente de outro competidor. E aí, quando eles iam chegar, o outro passou. Só que ele viu que ele tinha tropeçado e voltou e empurrou ele para ele chegar na final. Isso é a moral dele. Eu fiz isso porque eu sou assim, não porque uma regra de uma competição. Ele não era obrigado diz que eu a fazer não aquilo, posso ele podia ter fazer ganhado isso. tranquilo. Ele não era obrigado. Ele não era obrigado Mas ele a achou certo pensar fazer aquilo. no outro. Mas ele fez isso porque ele é assim. Então ele seguiu a moral dele e não a ética. Ele fez porque é dele. É do condicionamento humano dele fazer isso. E não porque ele pensou no próximo. Mas sim. Porque ele é assim. Regras criadas para. Ô, Matheus, não dá não, velho. Ele tá Matheus. rindo. Porra, véi. Vai de novo. Faz esse carrinho. Toda vez que eu Você. E moral tem sua origem no latim. Que vem de Mores. Porra! Só corta essa parte. Mano, você não tá Que vem de Mores. Significa costume. Espera, diz 1, 2, 3 pra poder cortar. Espera. Ok, a ética e moral. Vamos lá debater aqui, tudo bem? Peraí. Não, continua. Mano, não, Tá, não continua, cala a boca. Tá, moral, Gente, cada um. pessoal do nosso, então fazer o Vocês estão percebendo o quanto tá... 1, 2, 3, adoro, vai. E começou!